E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz, eu sou videomaker e redator do Padacom, para quem ainda não me conhece. Né? Hoje eu fui incumbido de fazer mais uma entrevista. Essa entrevista foi com a Renata Ibanez, confeiteira, que está morando lá em Portugal, pertinho de Lisboa, e ela vai contar pra gente um pouquinho do que essa quarentena do coronavírus está causando lá em Portugal. Então, sempre são informações muito úteis, sempre são informações muito importantes para nós, porque Portugal também está um pouquinho à frente nessa história que a gente, então eles já sabem um pouquinho mais lidar com a situação. Então a gente pode aprender um pouquinho mais de como lidar com esse confinamento, né? E buscar alternativas para os nossos negócios e também, né, preservar a nossa saúde, né, ficar bem neste período de crise. Então, não vamos enrolar de novo, vamos direto para a entrevista com vocês, Renata Ibanez. Renata, vamos contextualizar primeiro. Então, onde você mora em Portugal? Eu moro em Sintra, que fica dentro da Grande Lisboa. Ah, tá. É como se fosse Santo André, São Bernardo do Campo aqui em São Paulo, é isso? Isso, mais ou menos isso, mas com a diferença de que em 15 minutos eu tô no centro de Lisboa. É tudo muito A perto. infraestrutura é diferente, né? Mas é exatamente isso. Arredores de Lisboa. Legal. Rê, con- conta pra gente como que está acontecendo esse negócio do Covid-19 aí em Portugal. Há quanto tempo vocês já tiveram as primeiras notícias de casos em Portugal? E há quanto tempo vocês estão em quarentena? Tá? Mais ou menos há 10 dias foi decretado, né, o estado de emergência aqui em Portugal. E nós estamos em casa desde então, desde segunda-feira passada, né? E, enfim, que eu saiba, tá? Vou te falar das informações que eu tenho conhecimento, que não são tão aprofundadas quanto um jornalista. São informações aqui que eu tenho de assistir televisão e pesquisar todos os dias na internet, enfim. Pelo que eu soube, o problema aqui em Portugal da contaminação começou em Ovar e foi durante o carnaval, né? Aglomeração de pessoas e tudo mais. Devia ter alguém contaminado ali que veio de fora e contaminou muita gente e começou por aí. Hoje a gente está com mais ou menos 3.500 pessoas. Isso foi uma informação que eu obtive hoje, né? 3.500 pessoas e 60 mortes. Do meu ponto de vista, as coisas estão controladas, né? O fato do português obedecer à risca todas as orientações tem ajudado muito para que, enfim, a contaminação seja bem controlada aqui. Isso é uma coisa muito legal que você falou. Eu já tinha ouvido falar desse tipo de cultura, né? O português é um povo muito literal, né? É. Eles, é, eles não é que não entendem, mas eles não interpretam, né, subtexto, né? É tudo ali na superfície. Isso deve ajudar um pouquinho, né, a conter esse tipo de contaminação. Com certeza, porque o português, se você disser, olha, você tem que ficar em casa e só vai sair para isso, isso e isso, eles vão cumprir, né? Então não é um povo de arriscar, de. Enfim, eles estão bem. Tá todo mundo em casa, a gente anda na rua e realmente é só o necessário, a gente não vê ninguém, as ruas estão vazias, a polícia realmente tem feito a sua parte, né? Aqui a gente pode sair para comprar bens essenciais, do tipo ir ao mercado, na farmácia, e também tem uma liberação para sair com o cachorro, né? Para sair com os pets na rua. Então, essas são as liberações, e é o que a gente vê acontecendo. E são poucas as pessoas que ainda saem com os animais, eu não tenho visto tanto. Uhum. Você sente que as pessoas estão com medo ou, ou existe uma certa tranquilidade por as autoridades estarem tomando atitudes para conter a epidemia?
Olha, eu sinto que as pessoas estão muito assustadas mesmo, porque como a gente está vendo aqui do nosso lado na Espanha e na Itália, as coisas assim num cenário péssimo, e aqui a população é muito idosa, todo mundo sabe que o risco de acontecer o mesmo é muito grande, né? Então eu sinto que as pessoas sintam muito assustadas, tá todo mundo com muito medo e por isso que eu acho que também estão respeitando tanto, né, todas as orientações. Certo. Você é muito conhecida por aparecer em televisão, né, fazer videoaulas e tudo mais, mas você faz muito mais do que isso, né? Conta pra gente o que você faz em Portugal hoje. Bom, hoje em Portugal, assim que eu cheguei aqui, eu entrei numa sociedade de uma pastelaria, né, aberta ao público, e foi lá que eu comecei a produzir as coisas para eventos. E desde maio do ano passado, eu tô com uma loja minha, como se fosse um ateliê onde eu recebo as pessoas e eu tenho uma cozinha de produção. E a gente atende aqui a diversos segmentos, desde corporativo até casamentos, enfim, tudo relacionado à festa. Peraí, explica para o povo brasileiro um pouquinho. Pastelaria não é Tá? a pastelaria que a gente conhece aqui, né? Então, isso é muito engraçado, porque para algumas pessoas que me ligaram, o que você tá fazendo? Eu tô agora numa pastelaria e tal. Aí as pessoas, nossa, poxa, a Renata largou a confeitaria mesmo e agora tá numa pastelaria. Não, é que aqui normalmente as confeitarias são chamadas de pastelaria. Inclusive, o nosso docinho português mais famoso é o pastel de nata, né? O pastel de Belém, que é um doce, né? Então, por isso que nós chamamos de pastelaria. Legal. E, bom, você atende muitos eventos, né? E tudo mais. O que que aconteceu agora, né? Nesses 10 dias, a gente não sabe quantos dias mais, né? Mas o que que aconteceu com o seu negócio com essa quarentena? Bom, até a semana retrasada, todas as pessoas estavam descrentes, assim, do meu relacionamento e próximas, as decoradoras, as wedding planners, estava todo mundo muito tranquilo. Do tipo, a gente tinha um casamento bem grande agora em abril, tinha outro muito grande em maio, e são casamentos de destination wedding. Então, são casamentos de pessoas que moram em outros lugares do mundo e que vêm casar aqui em Portugal. Para você ter uma ideia, só com uma organizadora de eventos, a gente tinha mais de 80 casamentos fechados até o final do ano. E tudo isso foi desmarcado. Tudo isso foi adiado sem nova data. Então, depois que realmente foi decretada estado de emergência aqui, todo mundo desmarcou. Eu não tenho, na verdade, nenhum evento fechado, nenhuma perspectiva de quando o movimento vai normalizar ou de quando as coisas vão normalizar por aqui. E você tem algum plano de ação? Você está tendo alguma ideia de o que fazer para suprir essa falta? Porque, como a gente já falou, né, não existe uma previsão de quando isso tudo vai acabar, né? Então, né, você precisa continuar vivendo. É uma questão mundial, né? Então, o que acontece? Por exemplo, imagina que essa pessoa que vai vir casar aqui, eu tenho casos de toda a parte do mundo, mas vamos falar especificamente do Brasil. O Brasil está começando a crise, né? A gente aqui em Portugal já está um pouquinho mais para frente, porque a gente acompanhou aqui o resto da Europa, então no Brasil está começando a contaminação. Como é que os brasileiros vão sair de lá daqui a um mês ou um mês e meio para pagar o euro muito mais caro do que estava, enfrentando todo o risco, né, de contaminação dos convidados e isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Até realmente o medo do coronavírus tá totalmente sanado, ninguém vai fazer grandes comemorações. Então, imagina que todas essas festas, até de eventos que eu tenho parte já pagos, não tem perspectiva. A minha ideia hoje, como empresária mesmo, para que a gente realmente não perca todas as oportunidades de venda, é tentar lançar um produto, porque hoje o nosso ticket médio é muito alto, porque a gente está trabalhando com um produto nobre, digamos que uma camada meio específica aqui de Portugal. A minha ideia é começar a trabalhar com bolos mais comuns,
bolos para o dia a dia, do tipo aqueles bolos de cenoura com cobertura, bolo de chocolate com cobertura, porque a gente também tem plena noção de que todo mundo que passar por essa crise também vai começar a cortar o superficial, né? Vai cortar a festa, mas vai continuar comemorando de repente com um bolinho em casa. Então, a nossa estratégia é tentar colocar uma linha de produtos mais básica e tentar manter pelo menos a produção, né? Sim. É, é importante explicar isso também, né? Você falou de casamentos de pessoas que vão de fora para Portugal, né? Explica para o brasileiro como funciona essa vertente da economia portuguesa, que pelo que você me falou, ela é muito importante, né? Muito, né? O que levantou a economia de Portugal foi todo esse incentivo ao turismo, né? Portugal se tornou, assim, um dos melhores destinos no mundo, porque é tudo muito barato, porque aqui o calor é muito parecido com o nosso do Brasil, então as pessoas se sentem em casa, a língua também é muito parecida, então, enfim, não só para os brasileiros, né? Mas no mundo de uma maneira geral. Portugal acabou sendo um destino muito procurado. E isso acabou, né? Agora, frente a essa crise, principalmente financeira, e em relação aos riscos de contaminação, acabou com o turismo. A gente está com o turismo zerado, a gente está com as barreiras fechadas aqui, com as fronteiras fechadas. Então, isso vai acabar com a economia de Portugal. Vai realmente mexer com a estrutura aqui que foi construída nos últimos 2, 3 anos, que foi quando Portugal conseguiu se levantar mesmo e se posicionar um pouquinho melhor. Entendi. Ah, e além do seu negócio, vamos falar um pouquinho dos seus arredores, né? Uhum. Ah, falar um pouquinho do negócio da nossa audiência, né, do Padacom. Ah, como que funciona a padaria aí em Portugal? Olha, isso é um assunto muito interessante. Para o português, o pão é muito, muito importante. É muito difícil um português que não tenha pão durante 3 refeições, pelo menos, do dia. Porque eles tomam sopa a cada refeição. Todas as entradas são uma sopa. Uhum. Então, o pão aqui para eles é essencial. Mas o que aconteceu foi o seguinte: como as padarias aqui acabaram perdendo muito espaço, os supermercados acabaram ganhando muito espaço nesse sentido. Então, hoje o português ele é muito preocupado com o dinheiro. O português é um público muito econômico, digamos assim. Então, por exemplo, lá na pastelaria, quando a gente aumentava o café de 60 cêntimos para 65, 5 cêntimos já era decisivo para alguns clientes de não frequentar mais o lugar. Então, lá nós também vendíamos pão. Antes de eu fazer essa sociedade com o Odailson, que é dono de uma padaria aí no Brasil, e enfim, nós fabricávamos pão lá. Mas era totalmente inviável, porque a margem de lucro era muito pequena e os portugueses não queriam pagar e eles querem consumir muito aquele produto específico. Então, por exemplo, o nosso pão para eles, o pão brasileiro, não tem espaço. Eles gostam daquele pão que eles costumam chamar de bola d'água, ou bola de mistura, enfim, eles querem aquele pão específico e vão comprar se tiver um preço acessível. Se você aumentar 5 cêntimos, 2 cêntimos, já inviabiliza a compra. Uhum. Então, essa área aqui ganhou muito espaço nos mercados. E hoje eu vejo que quem realmente vende pão em quantidade aqui são os supermercados, por causa do preço. Entendi. Ah, então, vamos falar nesse sentido mesmo, né? Porque aqui, não sei se você está sabendo, né? Mas as padarias tiveram o serviço restringido, né? A padaria não pode mais ter o salão, né? Enquanto a gente estiver em quarentena, os salões estão fechados, né? E o cliente vai entrar, comprar e sair, né? É essa a orientação. Ah, como que funciona para você, por exemplo, sua família, né, precisa fazer refeições, né? Como que funciona para vocês fazerem compras aí? Bom, aqui também tá tudo bem restrito,
tá? Tanto em relação à entrega, tem toda uma política até do um procedimento operacional padrão, né? Do Uber e tudo mais. Eles têm que ficar a 1 metro de distância e, enfim, só entregam na porta, eles não podem ter mais acesso aos prédios e tudo mais, porque aqui é muito comum isso. Aí no Brasil não é tanto, mas aqui eles sobem e te entregam isso na porta. Então, por exemplo, eu moro no 2º andar, eles vêm tocar a campainha aqui em cima. Eu até estranhei um pouco isso, então isso não pode mais. A gente tem que descer, pegar lá embaixo, com aquela distância segura, né? Só se aproxima, pega o produto e entra. Em relação às padarias, pelo que eu vi, a maioria tá fechada, padaria, pastelaria e tudo mais. O que tem aberto aqui agora são grandes, né, padarias e grandes supermercados, mas também alguns com horário mais restrito, né, com horário de funcionamento menor e também obedecendo essas regras. Então, por exemplo, quando tem uma quantidade X de pessoas dentro do mercado, eles fecham a porta e tem que formar uma fila do lado de fora onde as pessoas vão aguardar. Sai uma, aí entra outra. Certo. Por enquanto tem sido assim. E a gente tem feito um esquema de ir no máximo, 1 vez por semana no mercado. Então, o Fernando foi semana passada sozinho, porque é mais fácil, né, de controlar e a gente também não quer expor as crianças. Então, eu fiquei aqui em casa com elas. Ele foi, fez uma compra um pouco maior. E a gente tem, na verdade, se virado sem muito luxo, né? A gente não tem, eu quero comprar tal coisa. A gente não tem ido. A gente tem realmente segurado aqui as pontas, até por conta do dinheiro e tudo mais. A gente quer economizar agora o máximo possível e tentar se expor o menos possível na rua, né? Entendi. E existe, a gente falou de não ter previsão, né? Mas, bom, antes de falar de previsão, vamos falar de comunicação, né? Por onde vocês sabem das informações oficiais e extraoficiais aí em Portugal? Olha, aqui em Portugal nós assistimos televisão normal, né? As informações são sempre passadas pelos jornais aqui, assim como aí no Brasil. E a gente também acessa os sites aqui de informação, enfim. Mas não tem nada muito informal, é tudo em sites oficiais. Certo. E existe alguma expectativa, né? Alguma previsão de final de crise, né? Porque, bom, aqui a gente não tem nenhuma, né? Mas, por exemplo, essa quarentena que a gente está vivendo aqui, o decreto do João Dória vai para 2 semanas, né? Uhum. A gente ainda não sabe se vai ser prorrogado ou não, mas pelo menos a primeira informação oficial é essa. Mas eu já ouvi falar de que a Itália, por exemplo, vai até setembro, novembro, né, nessa quarentena. Mas a situação da Itália é mais crítica. É, Em ela Portugal, como que Portugal está lidando com isso? Olha, aqui nós não temos também uma previsão, né? Porque a gente tem uma ideia baseada, por exemplo, nas escolas, que são as notícias que eu tenho recebido da escola das crianças. Então, nós já sabemos que antes das férias de abril, né, que são as férias que eles têm agora na Páscoa, não tem chance de ser restabelecidas as aulas. Então, a gente já sabe que antes do dia 23, 25 de abril, não vai acontecer nada. Então, eu acho que tudo vai depender muito do cenário agora, né? Porque por enquanto está tudo muito controlado, mas a gente não sabe se vai de repente acontecer o mesmo que aconteceu na Espanha, e na Itália, e na França. Então, eu acho que é agora uma questão de tempo, de observar e de poucas movimentações, né? Tanto é que tudo isso também são só estratégias nossas de vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo, mas a gente também não sabe como é que vai estar o mercado, ou como é que vão estar as pessoas, ou né, como é que vão estar os infectados, o quanto isso vai abalar de verdade aqui o país, porque aqui é tudo muito pequeno, né? Nós, né, aí no Brasil, temos um continente, né? Portugal é tipo São Paulo, entendeu? Uhum. Então, tudo que afeta aqui afeta muito bruscamente, né? Uma coisa muito, muito profunda. Então, eu realmente estou muito preocupada. E esse era um ano muito bom, era um ano muito promissor aqui para tudo, principalmente para os eventos. E de repente isso caiu como uma bomba mesmo. Tá
tudo parado, as pessoas estão super preocupadas, tá todo mundo desesperado, porque a economia aqui nós temos certeza que vai realmente cair assim absurdamente. E o povo português já não faz festa, né? Eles já são muito econômicos. E aí, em momentos de crise, então, isso quer dizer praticamente zero. Então é meio desesperador. A gente, na verdade, está esperando para ver o que vai acontecer, sem muitas expectativas e esperando. Você falou de Páscoa e acabou surgindo mais uma pergunta. Essa era a minha última pergunta, mas agora vai ter mais uma. Ah, claro. Você falou de Páscoa. Como que é a Páscoa em Portugal? Como você tinha se planejado para essa Páscoa em questão de negócios? E o que você pretende fazer para que essa quarentena não afete tanto o seu planejamento de Páscoa? Já afetou, né? Uhum. Já mudou completamente o cenário. Por quê? Como eu comentei com você, todos os meus fornecedores estão fechados. Então, nem que eu queira vender, que eu arrume realmente pessoas para comprarem o meu produto, mesmo me arriscando, enfim, porque hoje eu tenho autorização para produzir, porque os doces se enquadram nesses bens necessários, consumo necessário. Então, eu posso produzir bolos, mas a questão é que tá tudo muito mais difícil, porque eu não consigo comprar as coisas, meus fornecedores estão fechados. Então, por exemplo, eu quero entregar um ovo de Páscoa, eu não tenho onde comprar papel celofane. Sabe, Não, coisas muito básicas assim? Não tem. são Isso aquelas coisas que nós consumidores não pensamos, né? A gente pensa em chocolate, em farinha de trigo, em ovo e tal, mas a gente não pensa na embalagem, né? exatamente. E assim, a embalagem é até uma coisa que eu estava conversando com o Fernando hoje. Eu falei, poxa, a gente não tem o que fazer. Ou a gente consegue outra maneira de entregar esse produto, porque eu tenho algum estoque ali pequeno, mas é óbvio que não tem nada a ver com a Páscoa que eu queria entregar, né? Eu queria vender, enfim, X ovos, eu vou vender 1/10 dessa quantidade. Mas eu vou manter essa produção. Amanhã a gente vai fotografar alguns produtos. E eu vou divulgar para também que a gente não passe em branco e que a gente não perca o investimento que a gente fez em material e tudo mais. Então, a Páscoa aqui não é como no Brasil. No Brasil é um momento de alto consumo, né? Aqui em Portugal não. Aqui é muito simbólica, mas no outro sentido. As pessoas se reúnem, almoçam juntas. É um momento muito importante, mas não é um momento de consumo. Não é um momento de comprar muitos ovos de Páscoa ou muitos presentes. Não, isso não existe aqui. Então, piora um pouquinho mais o cenário para nós, né? É, E é isso. legal, Rê. Rê, muito obrigado por Imagina. dispor esse tempo para gente. É claro que a gente está todo mundo em quarentena, mas, né, hoje mesmo você teve trabalho para fazer, né? Então a gente sabe que ninguém para, mesmo estando em casa, isolado. Então, muito obrigado pelo seu tempo Imagina. e eu realmente desejo que isso tudo passe logo e que a prosperidade volte para todo mundo, né? Com muita saúde, principalmente, né? É o mais Mas que a importante. prosperidade volte para todo mundo, né? Sem dúvida. Olha, eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer falar um pouquinho do que está acontecendo aqui. E eu acho que é uma torcida de todos nós, né? Principalmente, em primeiro lugar, que todo mundo fique bem, né? Que isso acabe atingindo o menor número de pessoas possíveis. E por isso que a gente está aqui em casa. E é lógico que o dinheiro é importante, que a gente se preocupa. Mas a gente também sabe que, como todo bom brasileiro, a gente vai dar um jeito, que tudo vai melhorar e que, enfim, que o que importa é a nossa saúde em primeiro lugar. Então, eu estou aqui rezando e preocupada também com toda a minha família que está aí no Brasil e torcendo para, enfim, para tudo se estabilizar e para realmente essa contaminação não criar aquele pico que a gente viu aqui nos outros países, porque realmente está muito assustador, né? Então, agora, além de rezar, a gente tem que esperar e tomar as precauções necessárias, né? Sim. Mas, mais uma vez, obrigado. Imagina, Lu, foi um prazer. Legal, pessoal. Gostaram da entrevista? Vocês viram, né? A situação tá complicada lá em Portugal também,
mas tudo vai dar certo, gente. Vamos manter a mente positiva, vamos continuar este protocolo para que todo mundo fique com saúde e a gente passe por essa situação da maneira mais suave possível, ok? Se vocês gostaram da entrevista, dá uma curtidinha para que esse vídeo chegue o mais longe possível. Lembra, quanto mais curtida esse vídeo tiver, mais o YouTube vai considerar ele relevante e vai levar para mais pessoas como sugestão. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber a notificação de novos vídeos. A gente está publicando vídeos praticamente todos os dias nessa crise para manter você informado. A gente está trabalhando muito para trazer informações para vocês. E compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês para que os seus companheiros de trabalho, para que os seus colegas de trabalho, pessoal da profissão, receba essas informações também e fiquem mais conscientes do que precisa ser feito para a gente sair dessa crise o mais rápido possível. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.